Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Deus poderoso. Em adição ao fato de não ter neofito, é tudo o mais dito acima. Paulo conclui as qualificações olhando para o descrente. Pode parecer estranho que um quesito definido por Deus seja algo que cabe aos ímpios decidir, sem saber que estão fazendo isso. Ora, se alguém é visto pelos descrentes como de má reputação, então essa pessoa deve ser descartada como candidata ao pastor. Afinal, que credibilidade ela vai passar como líder da igreja? É interessante notar que, por mais que o mundo esteja corrompido, imerso no pecado, lá no fundo ainda há um padrão moral e aceito pela sociedade que vai ao encontro dos princípios divinos. Mas só pastores e líderes, mas todos os cristãos são tratados e conduzir-se de maneira a exercer essa influência positiva e resgatadora sobre os de fora, aqueles que ainda não pertencem à comunhão cristã pela sua maneira de viver, a sua conduta, tendo entre eles uma boa reputação. Uma boa reputação é essencial para uma proclamação eficaz do Evangelho e para a salvação de fora. Ela é também essencial para a liderança eficaz junto ao irmão. O zelo de Paulo neste assunto é visto em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, e a fim de ganhar os judeus para o que vive sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não seja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse não estando sem lei, como com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que vive para do regime da lei. Me fiz fraco para os fracos, com a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a fim de pôr todos os modos salvos. Algum tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E ele referiu-se especialmente aos pregadores do Evangelho com relação à sua conduta e reputação. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz de coração puro. Invoca o Senhor e repele a questão exatas, absurda, pois ela sabes que só engendra contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para destruir, paciente, disciplinado com mansidão, e que se opõe nas expectativas que Deus lhe conceda, não só arrependimento para conheceres plenamente a verdade, mas também o retorno e a sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feito cativo por ele, para cumprir a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 ao 26. É dispensável que o pastor, como ministro de Cristo, tenha adequada preparação para desempenhar com êxito seu ministério. É evidente que a preparação ministerial tem variado de acordo com a época, circunstância e lugar. Porém, todos os servos de Deus que escreveram página da história da igreja foram homens preparados adequadamente. O ministério é coisa muito séria, por isso a primeira condição para exercê-lo é que o candidato não seja inexperiente. Paulo fala que o pastor ou obreiro não deve ser neofito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Ou seja, alguém que não tenha dado provas que foi vocacionado. E alguns, infelizmente, querem entrar no ministério de qualquer maneira. Isso acaba se transformando num desastre. Só deve assumir o ministério pastoral alguém que já tenha demonstrado provas convincentes que é verdadeiramente chamado para o ministério. Deve ter muito cuidado, pois não se brinca de ser pastor. Nisto é incluso o preparo que se deve para exercer esta sagrada função. Quem pode negar ou discutir que o conhecimento da Bíblia é absolutamente essencial para o ministério?
A Bíblia é fonte de toda a verdade espiritual e revelação de completa vontade de Deus. O pregador é o pesquisador das verdades espirituais, bem como um canal através do qual elas são transmitidas ao povo. O pastor deve estar perfeitamente formalizado com grandes doutrinas de fé cristã, com preceitos e promessas e com grande revelação do plano e da vontade de Deus. Essa deve ser as coisas pregadas por ele. A Bíblia é a palavra de Deus em forma de livro. Jesus Cristo é a palavra de Deus na carne, a plenitude da divindade, que nele habita corporalmente, do modo que tratamos a palavra de Deus. Assim tratamos o próprio Deus. Em última análise, Deus nos tratará. Recusa-se a ouvir a outros que desejam ensinar-nos a palavra de Deus, seminários, cursos de teologia ou negar a ler mensagens escritas, livros devocionais, etc., cuja intenção é incoerente e contrária à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Tais pessoas que se exibem como mestres da palavra e esperam que os outros as escutem e sejam por ela influenciadas. Estão esperando os outros exatamente aquilo que ela mesma não quer praticar. Recusa-se a receber e censura, mas espera dos ouvintes que se deixe ensinar. Recusando-se a ouvir, pede, no entanto, aos outros que lhe ouvidos. Conta a incoerência. Algo que aprendi em quase 2 décadas no exercício do ministério pastoral foi que eu só posso dar ao outro o que tenho. Se não tenho, não tenho o que dar. Como professor de teologia, vejo que há muito aluno a falta de desejo para ler. E entendo que ler também é preparo, estudar é preparo, ensinar é coerência. O próprio Jesus foi ensinado pelo Pai, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, a quem me enviou, esse me tem prescrito o que diz e o que anuncio. João capítulo 12. Versículo 49. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. João capítulo 14, versículo 10. Glória a Deus, aleluia, oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, essas pessoas, Senhor, toma elas nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai. Abençoa elas, meu Pai, em cada vida, em cada coração, em cada mente. Toma elas, meu Pai, e enche elas com o teu Santo Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida dessa, guarda ela, meu Pai, do laço do inimigo, Senhor. Pai, eu que eu te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.